Sejam muito bem-vindos ao Top Educação. Aqui eu ajudo professores a dominarem a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência em sala de aula. E o tema de hoje é: eu preciso conhecer todas as deficiências para poder fazer a adaptação curricular? Essa pergunta é a pergunta. Muitos professores falam: eu preciso conhecer todas as deficiências para eu conseguir fazer a adaptação curricular? Ou então dizem como uma afirmação: não consigo fazer a adaptação curricular porque eu não conheço todas as deficiências. Como que eu vou fazer? Essa grande pergunta, né, essa grande dúvida que os professores têm é uma dúvida razoável. Na verdade, é algo que está em pauta, que a gente ouve aí nos corredores das escolas, porque muitos professores ainda não têm formação em educação especial, ainda não conhecem todas as deficiências e assim eles acham que não estão preparados para atender os alunos. E aí, como que vai ser? De primeira mão eu já te respondo: não precisa conhecer todas as deficiências, não precisa ter curso em educação especial para você fazer a adaptação curricular para o seu aluno. Já te respondo de cara isso. Mas agora nós vamos entender por que os professores têm essas dúvidas, o que leva, né, os professores, um dos pontos que mais leva os professores a terem esse medo de trabalhar com a deficiência e como que eu vou trabalhar se eu não conheço todas as deficiências. Então vamos lá, ao longo desse vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto. Não se sentir preparado para atuar com um aluno com deficiência é algo mais comum do que se pensa quando a gente fala em educação, porque são muitas deficiências. Tem deficiência visual, e dentro da deficiência visual tem baixa visão, né, de cegueira, baixa visão, tem deficiência auditiva e também tem níveis de alunos com deficiência auditiva, tem a surdez moderada, severa, leve, tem deficiência intelectual e dentro da deficiência intelectual também tem níveis, um deficiente intelectual leve, moderado, severo, tem autismo e são tantas possibilidades e o professor fala assim: como que eu vou adaptar um currículo para um aluno com deficiência se existem tantas variedades e eu nunca sei com qual aluno eu vou trabalhar no próximo ano ou no próximo semestre ou quem sabe até na próxima semana, né? Se chegar um aluno novato, a gente nunca sabe com qual aluno vai trabalhar. E aí ele pensa assim: como que eu vou dizer que eu trabalho, eu consigo fazer uma adaptação curricular se eu não conheço todas as deficiências? Tem como fazer isso? Tem, e eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo como que se faz isso. Quando a gente fala de incluir um aluno com deficiência, a gente tem que falar em adaptação curricular. Eu sempre digo que, para mim, a única forma de garantir que o aluno está realmente incluso é através da adaptação curricular. Porque do que adianta o aluno estar dentro da sala de aula, mas ele não entende o que está sendo falado, ou ele não consegue ver, né, o que está sendo explicado, se ele tiver uma cegueira, ou ele não consegue ouvir o que está sendo explicado, ou então ele não consegue ter acesso ao currículo por questões cognitivas. O que adianta esse aluno estar dentro da sala se não tem um currículo pensado para ele, para atender a necessidade específica do aluno? Então eu digo que, para mim, a única forma de garantir a inclusão é fazendo adaptação curricular. E aí a gente precisa deixar bem claro que não tem como incluir sem adaptação curricular. Isso são, para mim, eu falo que são sinônimas, palavras sinônimas: inclusão e adaptação curricular. Então, a gente vai ter que entender que quando o professor recebe um aluno com qualquer deficiência, ele vai ter que saber fazer essa adaptação curricular. E muitos acreditam que não conseguem fazer porque não tem uma formação específica. Então, um dos maiores entraves para que o professor consiga fazer a adaptação curricular, ela tem sido pautada na falta da formação específica. Alguns professores até relatam que têm formação específica. Falam: olha, eu fiz formação em educação especial, eu fiz uma pós, mas lá eles tiveram as questões cognitivas, né? Ensinaram para ele como que fala na teoria, mas não ensinou na prática. Não ensinou vivendo, como que é, pegando na mão e fazendo junto. E aí quando chega na sala de aula, mesmo tendo uma graduação, uma pós-graduação ou um curso, não consegue fazer, porque não aprendeu como que coloca isso em prática. Então, a formação, eu vejo dois problemas relacionados à formação. Um dos problemas é que quem está ensinando, quem está formando esse professor, muitas vezes não tem a prática de sala de aula. Tem professores que são excelentes professores, mas que nunca pisaram dentro de uma sala de aula que tem um aluno com deficiência. Então, eles ensinam sem conhecer os bastidores da sala de aula, sem saber o que a gente passa dentro da sala de aula
quando a gente tem um aluno com deficiência. Eu vejo isso como um problema. Vocês já viram quando tem, assim, uma fila de formiguinha? E tem formiguinha subindo e formiguinha descendo. Aí, de vez em quando, uma formiga que está subindo toca as anteninhas ali na outra formiguinha, e depois ela vai e toca a anteninha na outra formiguinha. Você sabe o que essas formiguinhas estão falando uma para outra? Não, você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não é formiga. Só uma formiga que entende exatamente o que a outra está falando. Essa historinha é só para mostrar que muitas vezes um professor que te ensina sobre educação especial, ele precisa ter também vivenciado a prática dentro da sala de aula, porque aí ele vai conhecer, ele já sabe das características dos alunos, ele sabe o que faz com o aluno, mas ele vai entender ali o que acontece no ambiente da sala de aula, aquela química, aquela vivência, as emoções dentro de sala de aula. Eu acho muito importante quando um formador ele for trabalhar com educação especial, né, um formador da educação inclusiva, que ele tenha uma vivência de sala de aula. E o outro ponto importante é que muitas vezes as formações elas estão pautadas muito no campo cognitivo e estão esquecendo de trabalhar o emocional dos professores. Se as emoções elas não estiverem alinhadas com a prática, a coisa não flui. Porque ele pode saber exatamente o que fazer, como atender o aluno, como receber o aluno, como fazer adaptação curricular, mas se ele tiver crenças que limitam, ele não consegue fluir com o trabalho, não consegue ir adiante. Já aconteceu às vezes de você saber fazer uma coisa, quer fazer, mas você tem crenças que te limitam, que te impedem de fazer, algo que você acredita, ou algum medo, ou alguma emoção que te impede de realizar alguma coisa. Isso acontece também na área da educação. Então, as formações, elas precisam estar pegando esse lado emocional do professor. Por que o professor se sente assim? Quais são os medos que levam o professor a achar que não consegue fazer adaptação curricular? Existe algo que está por trás desse medo? Um exemplo bem claro de que emoção e cognição precisa estar alinhada quando a gente vai fazer uma dieta. Ah, mas se fosse trabalhar só no campo cognitivo e desse certo, os nutricionistas todos iriam estar super satisfeitos com os consultórios lotados de pacientes com sucesso. Eles iriam fazer assim, eles iriam pegar um plano alimentar detalhado, entregar na mão do paciente. O paciente iria olhar lá e ia ver tudo que ele tem que comer de manhã, na hora do almoço, o chá, o suco, tudo que ele teria que fazer, o que ele precisava cortar. Corta carboidrato, corta açúcar, corta gordura, e come isso e come aquilo, e ia estar tudo escrito no papel, ele entregaria na mão do paciente e pronto, o paciente emagrece. Só assim, ele explica bem explicadinho lá no consultório. Se fosse só no campo cognitivo, quando o paciente chegasse lá no consultório, ele fala assim, vou te explicar bem explicado. E aí ele ia para casa e iria emagrecer. Mas funciona assim, gente? Pior que não, né? Não funciona assim. Bom seria, mas não funciona assim. Porque ele tem ali, cognitivamente falando, ele sabe tudo que ele precisa fazer para emagrecer. Tem gente até que fala assim, gente, eu já sei tudo que eu preciso fazer para emagrecer, mas eu não consigo. E o que te impede? O que impede a pessoa de emagrecer? Muitas vezes é a mentalidade, é a cabeça, é o pensamento. E esses pensamentos eu vou chamar aqui de crenças limitantes. A pessoa ela tem crenças em relação à alimentação, em relação ao metabolismo, em relação ao peso, e impede ela de executar todo o plano alimentar que ela tem ali. Ó, o plano está prontinho. Uma vez eu quis fazer uma dieta e aí eu fui na nutricionista e tinha que ir lá toda semana. Eu falava assim, eu tô indo na nutricionista, mas é para ela trabalhar a minha mente. Porque o cognitivo eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu preciso de alguém para me ajudar a trabalhar a mente, a trabalhar as minhas emoções. Porque se a pessoa ela não tiver a mente bem trabalhada em relação às emoções, os pensamentos, ela não consegue continuar na dieta. Aí vão vir várias falas como essa. Ah, não, hoje é fim de semana, é o dia do lixo. Se eu comer só um pouquinho, tá tudo bem, porque eu fiz a dieta a semana toda. Outra crença limitante que vem. Eu nunca consegui concluir uma dieta, então essa daqui vai ser mais uma. E aí a pessoa não consegue concluir. Outra crença em relação à dieta. O meu metabolismo é muito lento, é por isso que eu não consigo emagrecer. E por aí vão outras crenças. Então, a escola, a gente na educação acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente sabe exatamente o que tem que ser feito. Sabe o passo a passo. Mas as emoções não estão alinhadas com esse passo a passo, porque tem crenças que limitam, crença que me impede de fazer, no caso, a inclusão acontecer na prática. Vamos ver algumas crenças que a gente tem na escola?
Vamos fazer um teste para saber se você tem alguma crença limitante em relação à inclusão do aluno com deficiência, em relação à adaptação curricular? Vai ser muito fácil. Você vai pegar aí um papel e vai anotar quantas dessas frases você já disse sim ou já pensou em relação a elas, ou acredita sim, ou pensa sim. Vai ser fácil demais. É só você ouvir a frase e no final da frase você vai avaliar. Aí eu penso assim, não, eu sinto isso. Não, eu sei que isso tá errado, mas eu também penso assim. E aí, seja sincero, viu? Seja bastante sincero. No final, nós vamos ver quantos pontos você fez. Cada resposta que for sim, é um ponto que você fez. Então, vamos lá. Primeira frase, que é muito comum nas escolas. Aluno com deficiência dá mais trabalho. Você acredita nisso? Você acha também que aluno com deficiência, ele dá mais trabalho? Se sim, marca aí um ponto. Segunda frase. Inclusão é utopia. Você também acha isso ou já achou isso, que inclusão é uma utopia, que é algo que na prática não funciona muito bem? Terceira frase. Aluno com deficiência grave não deveria estar na escola. Sabe aquele aluno que é grave, que não fala, que não anda, ou que precisa de uma sonda para alimentar ou para fazer as necessidades? Esse aluno precisava estar em casa ou sendo tratado numa clínica. Você já pensou assim? Que é difícil, que não deveria estar na escola? Quarta frase. Fazer adaptação curricular é muito difícil. Você já ouviu essa frase ou já pensou que é verdade isso? Não, isso é muito verdade. Fazer adaptação curricular é muito difícil. Quinta frase. Aluno com deficiência intelectual não consegue aprender. Já pensou isso? Se sim, marca um ponto aí. Sexta frase. Eu tenho medo de receber um aluno autista e não saber o que fazer com ele. Você já teve medo de receber um aluno porque você pensou que não ia saber o que fazer com esse aluno? Então marca mais um ponto aí se você pensou assim. Sétima frase. Um professor, para dar aula para o aluno surdo, ele precisa saber Libras. Você pensa isso também? Oitava frase. Para eu trabalhar com aluno cego, eu preciso saber Braille. Você também já pensou assim? Você acredita nisso? Nona frase. Quem tem que ensinar o aluno com deficiência é o professor de AEE, que é o professor de atendimento educacional especializado. Esse é o professor que tem que ensinar o aluno com deficiência. E última frase. Para ter um aluno com deficiência em sala de aula, eu preciso conhecer todas as deficiências primeiro. E aí, a quantas dessas perguntas você respondeu sim? Se você respondeu sim em pelo menos uma dessas perguntas, você sim tem crenças limitantes. Tem pelo menos uma crença que te limita em relação à educação inclusiva. E devem haver outras. Todos nós temos, eu também tenho, todas as pessoas têm crenças que limitam. A gente precisa descobrir quais são essas crenças, porque as crenças, elas geram em nós pensamentos sobre a inclusão, pensamentos de que vai ser difícil, de que eu não consigo, de que eu não posso. E esses pensamentos vão gerar em mim sentimentos. E os sentimentos geram comportamento. E aí eu vou me comportar como vai ser difícil mesmo, e aí eu já não quero receber aquele aluno, ou eu não quero fazer adaptação curricular, ou eu não quero ter um aluno para precisar fazer adaptação curricular. E aí vai reforçando cada vez mais as crenças. Então a gente falou agora de 10 crenças sobre a educação inclusiva. E você pode tentar investigar se você tem outras crenças em relação à educação inclusiva. Nós falamos aí de 10 frases, vou mudar o nome, nós falamos aí de 10 crenças relacionadas à educação inclusiva, relacionadas à adaptação curricular. Todas essas frases aqui que eu disse, elas são crenças e crenças limitantes, ou seja, são coisas que os professores acreditam que limitam a prática dele, que limita de ir além. Vou voltar aqui um pouquinho, falando um pouquinho de cada uma, só para a gente ver como que elas limitam. Olha só, essa frase aqui, ó, aluno com deficiência dá mais trabalho. Isso é uma crença limitante, viu?
porque isso não é uma verdade. Eu já tive aluno com deficiência que deu muito trabalho, já tive aluno com deficiência que não me deu trabalho nenhum, que foi muito fácil, tranquilo, prazeroso trabalhar, como já tive aluno sem nenhuma deficiência que já me deu muito trabalho. Você já teve algum aluno que não tem deficiência e que te deu muito trabalho? Uma vez eu tive um aluno que me deu tanto trabalho, gente, que eu cheguei a pensar, não, eu só posso estar na profissão errada, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou embora daqui. De tanto trabalho que me deu, e esse aluno não tinha nenhuma deficiência. Então, isso é uma crença que não é verdadeira, é uma crença que limita pensar que só para a pessoa ter uma deficiência que vai ser mais trabalhoso, mais difícil. Na verdade, isso não tem relação nenhuma, porque pode ter ou não deficiência, não vai fazer a diferença em relação ao trabalho, muitas vezes. Como eu falei, pode ser que dê mais trabalho ou não, vai depender de cada aluno. Então, nunca coloque na sua cabeça que só por a pessoa ser deficiente que vai ser mais trabalhoso para você. Isso não é verdade. Outra coisa que nós falamos aqui, que é outro mito, né, que a gente vai chamar aqui de crença, é que, aqui ó, aluno com deficiência grave não deveria ir à escola. Muitos professores pensam isso. Pensam até que falam assim, poxa, esse aluno ele tinha que estar numa clínica, ele tem direito de estar na escola, gente. Pensa assim, se fosse o meu filho que tivesse uma deficiência grave e alguém dissesse para ele que ele não deve ir para a escola ou que ele não pode ir para a escola, como eu me sentiria? Se coloca no lugar. Todos têm direito a aprender. Alunos com limitações graves, gente, eles conseguem também aprender. E ele quer estar na escola e é direito estar na escola. A gente não pode pensar assim. Tem que mudar essa chavinha, né? Outra crença que limita muito na educação especial inclusiva é de que a adaptação curricular é muito difícil fazer. Na verdade, é algo novo, porque os professores há pouco tempo atrás ainda não falavam muito de adaptação curricular, apesar de a educação especial já ter falado que a gente precisa fazer adaptação curricular há muito tempo. Mas quando chega na hora da prática, o professor acha que é difícil. Difícil mesmo é você dar aula sem fazer adaptação curricular. Isso é difícil. Você chegar dentro da sala de aula e não ter nada preparado para o seu aluno com deficiência é que é difícil. Imagina que você está ali com um aluno autista ou um aluno com deficiência intelectual e você vai dar uma aula que a turma inteira está entendendo, a turma toda consegue fazer, mas o seu aluno autista, DI, não consegue fazer. Você acha que ele vai ficar quietinho na sala de aula esperando a hora de chegar o recreio para poder sair? Ou na hora que todo mundo estiver fazendo alguma coisa e ele não tem uma atividade pensada para ele, ou a atividade que você deu para ele não sabe fazer, o que ele vai fazer com o tempo que está livre para ele? Ele vai sair da sala, ele vai mexer com os outros alunos, ele vai criar um tumulto dentro da sala de aula? Isso sim dá trabalho. Quando a gente faz uma atividade pensada para o meu aluno e o aluno ele vai se envolver, ele vai participar, ele vai ficar interessado, ele vai se desenvolver, isso gera prazer na gente. E o contrário, deixa a gente desmotivado. Sabe quando termina uma aula e o seu aluno aprendeu, desenvolveu, você fica feliz. Mas quando você dá uma aula e o aluno ele não faz nada, ele te desafia, ele não consegue aprender, a gente fica arrasado. Isso mexe com as nossas emoções. Então é um mito, é uma crença pensar que a adaptação curricular é mais difícil e dá mais trabalho. Pelo contrário, facilita a sua vida. Outra crença limitante que nós falamos é que o aluno com deficiência intelectual não consegue aprender. Isso, gente, já está provado que não é uma verdade. O aluno com deficiência intelectual, ele consegue aprender sim. Apesar do aluno com deficiência intelectual, ele ter mais dificuldade para se alfabetizar, ele tem mais dificuldade nas questões abstratas, ele vai ter sim mais dificuldade, mas ele pode aprender e ele pode se desenvolver. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal que eu conto a história de duas pessoas com síndrome de Down. Uma é uma garotinha que ela virou modelo e ela tem até uma loja, ou seja, para ela ser modelo, para ela ter uma loja, quantas habilidades ela teve que aprender? E outra é de um rapaz que ele foi protagonista de um filme e ele tem síndrome de Down. Quantas habilidades ele teve que aprender para poder ser protagonista de um filme? Teve que aprender a posicionar diante das câmeras, teve que aprender a se comportar dentro do ambiente, teve que aprender falas, teve que aprender expressões, quantas coisas ele precisou aprender. A pessoa com deficiência intelectual, ela aprende sim.
ela consegue se desenvolver. E se você for dar aula para pessoa com deficiência intelectual pensando que ela não vai aprender, você não vai conseguir estimular. Mas se você for dar uma aula e pensar que ela é capaz, que ela consegue aprender, se você colocar na sua mente que existe potencialidade naquela pessoa ali, que ela vai avançar, ela vai conseguir aprender. Você vai conseguir pensar em estratégias que vai ajudar esse aluno. Por isso a gente precisa estar sempre acreditando que todo ser humano ele tem potencial de aprendizagem, mesmo se ele tiver uma limitação intelectual. Outra crença limitante que nós falamos foi sobre o aluno autista, o medo de receber um aluno autista e não saber o que fazer com ele. Na verdade, gente, cada aluno autista é único. Tem alunos autistas que são de alto funcionamento, nossa, super inteligente, capaz, pode ser que seja esse seu aluno. Você pode ter um aluno com autismo severo, onde ele não consiga ter uma comunicação verbal, e você vai aprender. Gente, é aprender fazendo. Receber um aluno autista, estuda sobre autismo, conversa com os pais, procura saber como que ele é em casa, como que ele lida com as situações, como que ele foi com o professor do ano anterior, o que que o professor fez com ele, lê o PDI desse aluno, tenta conhecer esse aluno o máximo possível para você criar estratégias. Se você deixar que o medo te paralise, você vai se fechar. E aí quando você receber um aluno autista, você vai ficar com tanto medo que você vai estar paralisado. Por isso a gente tem que tirar esse medo, tirar essa crença de que vai ser mais difícil, tirar essa crença que limita você a pelo menos ter a possibilidade de receber um aluno autista e ser feliz com esse aluno. Não sei braille, como que eu vou ter um aluno cego? A gente sabe que cego vai da cegueira até a baixa visão. E muitas vezes o aluno está classificado lá como cego, mas ele tem uma baixa visão, ele nem vai precisar do braille. E aqueles que precisam do braille, quem vai ajudá-lo em relação ao braille é o professor de atendimento educacional especializado. Ele sim vai ensinar o braille para o aluno. E aí você, em parceria com o professor de atendimento educacional especializado, que é o professor de AEE da sala de recursos, vocês dois juntos vão criar estratégias e materiais para o seu aluno. Então, gente, se você receber um aluno cego, você não está sozinho. Você tem uma equipe de apoio e você faça contato com essa equipe para te ajudar aí nas adaptações curriculares para o seu aluno cego. Outra crença é de que quem tem que ensinar o aluno com deficiência é o professor de AEE. Gente, a gente precisa deixar bem claro que existe a função do professor de AE e existe a função do professor regente. Na verdade, os dois precisam ensinar o aluno. O professor de AE, ele vai criar materiais, recursos de acessibilidade para que o aluno consiga se desenvolver na sala de aula com você, professor. Então, você, professor, também ensina ao aluno e o professor de AE trabalha com esse aluno na sala de recursos. Mas a responsabilidade do aluno dentro do seu conteúdo, ela é sua. Então, é você que vai fazer a adaptação do conteúdo para ele, é você quem vai fazer o PDI para esse aluno. O professor de AE, ele vai ajudar, ele vai trabalhar em conjunto com você, vocês vão formar uma parceria. E a última crença, que inclusive é a que deu nome a essa aula, preciso conhecer todas as deficiências para trabalhar com alunos com deficiência? Não, não precisa conhecer todas as deficiências, mas precisa ter vontade de conhecer as deficiências, vontade de estudar. Eu tenho medo de trabalhar com a pessoa com deficiência. O medo, gente, não pode paralisar. A gente até fala, tem uma frase que diz assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te paralisar. Mesmo que você não tenha curso específico, não tenha uma formação em educação especial, você vai conseguir trabalhar com seu aluno. Se você acreditar que você consegue, se você acreditar que é capaz, se você acreditar que vai fazer. Receber um aluno autista? Pesquisa sobre autismo, estuda sobre autismo, conversa com outros professores. Foi com deficiência intelectual? A mesma coisa, seja qualquer aluno com deficiência, à medida que você vai recebendo, você vai estudando e vai amadurecendo, vai aperfeiçoando em cada área. E o que é uma crença? Uma crença é você acreditar em algo. É como se fosse um óculos. Se você colocar um óculos turvo, manchado, tudo que você vai ver vai estar turvo e manchado. Mas se você colocar um óculos nítido, no grau correto, vai estar tudo nítido. A sua visão vai ser muito melhor. Tudo vai fluir. Se você vê a deficiência com os olhos de incapacidade, de medo, de insegurança, tudo que você vai ver à sua frente vai ser assim.
tudo com medo, insegurança e incapacidade. Mas se você vê a deficiência com um olhar de produtividade, de capacidade, de pertencimento, tudo que você vai ver à sua frente vai ser isso. A gente tem que mudar a mentalidade, mudar a minha cabeça para que eu consiga fazer a inclusão acontecer de verdade. Você, professor, pode fazer isso. Você pode ser um promotor da inclusão. Inclusive, quando você fala para um colega, quando você conta experiências de sucesso para outros colegas, você promove a inclusão. Ele vê que dá certo. Poxa, deu certo com fulano, também pode dar certo comigo. Tem até uma história muito interessante que eu queria contar para vocês, que ela pode ilustrar um pouco do que a gente está falando aqui hoje, sobre as crenças que limitam. É a história da águia e da galinha. É uma história que ela nasceu num pequeno país da África Ocidental chamado Gana. E a história é bem assim. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro, a fim de mantê-lo em cativeiro. Ele conseguiu pegar um filhote de águia e colocou no galinheiro junto às galinhas. Cresceu como uma galinha. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita em sua casa de um naturalista. Enquanto eles passeavam pelo jardim, disse o naturalista: Essa ave não é uma galinha, é uma águia. De fato, disse o homem, é uma águia, mas eu criei como galinha. E ela não é mais águia, ela é apenas uma galinha como as outras. Não, ela sempre será uma águia. Este coração fará sempre ela ser uma águia, fará sempre ela voar às alturas. Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha mesmo, ela jamais voará novamente. Então decidiram fazer uma prova. Primeira prova. O naturalista colocou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando disse: já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia ficou sentada no braço estendido do naturalista, olhando distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando com grãos e pulou para junto das galinhas. O camponês então comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha, já te falei. Não, respondeu o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar amanhã novamente. Segunda prova. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando no chão, ela pulou e foi ciscar junto com as galinhas. O camponês sorriu e voltou a cá. Eu já havia te dito, ela virou uma galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é uma águia e possui sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda mais uma última vez, que amanhã eu vou fazê-la voar. Terceira prova. No dia seguinte, o naturalista e o camponês se levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para o alto de uma montanha. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse uma nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou firmemente, bem em direção ao sol, de sorte que seus olhos pudessem se encher de claridade e ganhar as dimensões do horizonte. Então, quando ela abriu as asas potentes, ergueu-se soberana sobre si e começou a voar. Voar para o alto, voar cada vez mais alto. Voou e nunca mais retornou. Essa história foi extraída de um artigo publicado na Folha de São Paulo por Leonardo Boff. E representa muito bem o nosso lado águia e o nosso lado galinha. O nosso lado galinha são as crenças que me limitam. A crença de que eu não consigo voar, a crença de olhar para baixo, a crença de que eu não tenho todo esse poder. E o nosso lado águia é a crença de que eu nasci para grandes voos, eu nasci para conquistar, eu acredito no que eu posso fazer. Então você, professor, quem é você? Você é um professor águia ou um professor galinha? Um professor que olha para baixo e diz: eu não consigo trabalhar com aluno com deficiência, eu não sei como fazer, é muito difícil. Ou um professor águia que olha para o horizonte e diz assim: ainda que seja difícil, eu vou conseguir fazer esse aluno meu decolar.
Eu vou conseguir trabalhar com esse aluno? Eu acredito que a inclusão é capaz e ela vai acontecer através de mim. Eu quero ser uma professora águia. Eu quero ser uma professora top, que dá conta de fazer aquilo que precisa ser feito. E você? Qual professor você quer ser? É você que decide. Qual crença você vai deixar tomar conta da sua vida? Crenças que limitam ou crenças que te levam adiante? Crenças que fazem você voar longos voos? Eu desejo que você seja um professor que consiga eliminar as crenças e ressignificando-as, de maneira que você possa conseguir fazer tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que precisa ser feito. Esse vídeo é uma semente de inclusão. E eu conto com você, professor, educador, pedagogo, professor de AEE, para ajudar a disseminar essa semente para que ela possa florescer e os nossos alunos com deficiência possam aprender. Meu maior desejo é que todos os professores dominem a adaptação curricular para que nenhum aluno possa ficar dentro da sala de aula sem receber uma atividade adequada para a sua necessidade. Que todos possam aprender e se desenvolver como qualquer aluno cheio de vida e de potencial. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Grande beijo e até a próxima!